Eu vou apresentar a minha pessoa. Meu nome é Helder Jacarandá, sou advogado público do Instituto de Terras de Mato Grosso. Fiz 10 anos esse mês de agosto passado. Também fui membro da Comissão de Regularização Fundiária e de Registro Público lá da Corregedoria de 2014 a 2019, com indicação como membro do Instituto, né? E tenho especialização em regularização fundiária pelo UFMT e em direito notarial registral imobiliário pela Escola Paulista de Direito. E o assunto aqui, meus caros colegas, é um bate-papo e nós vamos diretamente ao assunto. Os meus convidados, meus amigos aqui. A usucapião, ela tem aí, a gente vai, a qualquer momento, vocês vão me interrompendo. A usucapião, a grosso modo, ela tem o condão de regularizar um imóvel, uma área rural, que tem alguém com uma boa ocupação, né, e que possa fazer o registro originário em seu nome. Nós temos várias situações da usucapião. Nós temos aqui em Mato Grosso, falando rapidamente, uma resolução que é de 2018, que criou no âmbito do Instituto de Terras de Mato Grosso a certidão para fins de usucapião, aonde foi, de forma resumida, dentro da comissão, havia muitos questionamentos. O que acontecia? Às vezes o interessado entrava na justiça, quando aquela ação, para se dizer se era do Estado ou não, vinha pela PGE, a PGE solicitava ao Instituto de Terras do Instituto de Terras de Mato Grosso informações sobre aquela área, se era público ou não, e aí vinha peças técnicas diferenciadas, vinha nomenclaturas diferenciadas, então se demorava 2 anos para a gente ficar sabendo, demorava mais 1 ano para o Intermate dar resposta. E mais ou menos foi feito o seguinte, essa certidão foi consolidada, as peças técnicas, e válida seria para o Estado, PGE, para o Intermate, para os cartórios. O Arimateia, no momento oportuno, vai ter algum questionamento, vai falar sobre a certidão também, mas, de certa forma, para todos, no geral, essa foi a primeira iniciativa, porque havia discussões, olha, demora demais para ir para o Intermate. Permite uma parte? Claro, claro. Aqui é assim. Eu acho que é assim, temos que apartar, né? Aí vamos conversando. Em recente decisão da Corregedoria de Justiça, em um processo até do seu conhecimento, posse e propriedade foram levadas ao debate e a PGE, que teria emitido um parecer pedindo que fosse juntada essa certidão, a fim de que ela pudesse dar o parecer no pedido de usucapião, ou melhor, 54 pedidos, né? Fruto de uma área maior, matriculada, e esse foi o diferencial com relação a essa certidão. A Corregedoria concluiu que, quando houver matrícula, não importa se ela esteja ou não passível de retificação, não há falar-se na expedição dessa certidão, valorizando, assim, sobremaneira, o ato registral. A própria legislação diz que, enquanto não cancelada, a matrícula ela está vigente. Só mesmo para pontuar isso aí, Helder, com relação à questão de imóvel matriculado. Certo. É porque a questão da usucapião ela é dinâmica. Eu tenho certeza, porque não é só Mato Grosso, acho que o doutor Miguel vai falar sobre esse assunto também, há títulos sobrepostos, né? O Estado, no caso, o Estado do Brasil como um todo, teve uma certa desorganização fundiária e as boas posses que lá estão, às vezes, não é diferente ter 2 matrículas, se fosse usucapia as 2 matrículas, embora seja uma aquisição originária, sem necessidade, né, de matéria da comprovação daquela matrícula. Mas isso acontece. E eu fiz um estudo, eu gostaria aqui, para já finalizar e passar a fala, eu fiz um estudo através de uma capacitação, de uma especialização na UFMT, que se chama o Mapa da Usucapião em Mato Grosso, de acordo à certidão para fins de usucapião. Como a usucapião foi criada para se fazer usucapião rural, vamos dizer assim, o estudo teve uma grande surpresa, doutor Miguel. As pessoas que estão usando a certidão, elas estão usando a certidão mais para conhecimento das áreas próprias, porque eu fiz um cruzamento, fiz a informação dos cartórios,
E aqui eu quero até dizer que o Arimateia, aí a gente começa a verificar várias situações, Miguel. O Campo Novo Parecidos não teve, até então, no meu estudo, não tinha nenhum pedido de certidão de usucapião. Então, o que você começa a fazer? Juntar as informações. Se regiões têm mais pedidos de certidões, provavelmente aquelas regiões têm, em tese, mais problemas fundiários. O Arimatea, no projeto dele, Conhecendo o Município através do registro de imóveis, ele é cauteloso com suas matrículas, com seus levantamentos. Então, você começa a perceber. E também eu faço registro, alguns municípios, não vou citar o nome aqui, mas alguns municípios não foi surpresa pela quantidade de certidões. No momento oportuno, o FMT vai publicar esses trabalhos, e aí você verifica que a própria certidão em Mato Grosso, doutor Miguel, ela está sendo usada pelos próprios proprietários, porque os cartórios respondeu na pesquisa que boa parte daquelas pessoas que solicitaram o CPF e a área já tinha matrícula na área, naquele cartório. E, por outro lado, teve cartórios, aqui eu vou fazer menção, o Bruno Becker, de Nova Ubiratã, foi o cartório que mais teve a regularização fundiária através do usucapião rural, tanto extrajudicial quanto judicial. Foi um trabalho bem levantado, então a gente desenhou por região, ficou uma coisa bem interessante. E tamanhos de áreas, tivemos certidão aqui, em matéria de 13 mil hectares, constatou certidão de 13 mil hectares. Imagina, se fosse devoluta, não sei como é que ia fazer, porque não ia dar para regularizar de forma direta, né? Teria que ir para o Senado Federal. Então, seria essa, a princípio, as primeiras considerações. Aí, eu acho que o Miguel, fazendo um comparativo Mato Grosso, e você falar da sua experiência, que você é um advogado que está bastante lidando na área agrária e fundiária lá no Pará, e tem experiência, e aí o Arimatea, com conhecimento dele, aí, eu acho que ele vai fazer umas boas considerações. Vamos lá, doutor? Perfeito. Mais uma vez, né, dando boa noite aqui para você, doutor Helder, doutor José Arimatea, e a todos que estão nos acompanhando aqui, que tenho certeza que futuramente podem vir também a estar assistindo esse material, que, apesar de ser uma breve conversa, né, uma conversa muito superficial, tenho certeza que isso aqui é o ponto de partida para outros encontros, outros debates, outras conversas. Eu penso que o sistema fundiário, tanto do estado do Pará quanto do Mato Grosso, eles são muito próximos, né? Até por sermos estados, né, confrontantes, então a nossa história ela se junta, ela também se confunde muito. Considerando que hoje toda a tecnologia que nós temos, GPS, enfim, levantamento tecnológico em campo, e o que não acontecia no passado, essa confusão fundiária, que lá no estado do Pará a gente até chama de caos fundiário, né, Babilônia fundiária, ela até, de certa forma, é justificável pela precariedade de como a regularização fundiária era no passado, né, pela limitação de informações, de tecnologia, de precisão. Então, no estado do Pará, em meados dos anos 2000, 2002, 2004, 2005, foram feitos levantamentos dentro dos cartórios de registro de imóveis, onde foi constatado que com menos de 30% dos documentos que foram analisados, o estado do Pará tinha pelo menos 5 andares de documento. Ou seja, o estado era 5 vezes maior no papel do que, de fato, né, no espaço físico. E isso gerou um alerta para o Tribunal de Justiça, onde foram instituídos alguns provimentos que acabaram bloqueando milhares de matrículas imobiliárias no estado do Pará, e inicialmente esses bloqueios eram feitos de acordo com o tamanho das áreas e o ano que elas eram registradas. Áreas que tinham títulos de 10 mil hectares, 5 mil hectares, que quando foram levados a registro no período em que o limite constitucional já era 5 mil, 3 mil, 2.500 hectares. Então, se gerou de certa forma, uma insegurança jurídica para o proprietário, que ele dormiu como proprietário e acordou, de certa forma, como posseiro. Por quê? Essa matrícula, inicialmente, ela foi bloqueada e, posteriormente, ela foi cancelada. A matrícula bloqueada e cancelada, ela não surte efeito para o mundo jurídico. Então, é como se aquela propriedade deixasse de existir e se tornasse posse. Pois bem, isso no ano de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, só falávamos em grilagem, em como coibir a grilagem. Mas esquecemos do quê?
de pensar na solução. E penso eu que nos últimos 5 anos, inúmeros profissionais, e aqui eu tenho certeza que o senhor, doutor Helder, o doutor Arimateia, assim como outros profissionais, tanto do estado do Pará quanto do Mato Grosso, no Amapá, que nós falamos de um colega também ainda há pouco, no estado do Maranhão, foram se reunindo e foram pensando juridicamente e tecnicamente, né? Até na nossa conversa inicial a gente estava falando de eventos que tem engenheiros, tem advogados. A nossa matéria é uma matéria multidisciplinar. Então, ela exige, de fato, que haja uma análise não só jurídica, mas também uma análise técnica. E aí foram surgindo inúmeros institutos. No Pará, por exemplo, pode ser feita a requalificação de bloqueio de matrícula. Mas, com o advento do novo Código de Processo Civil, instituindo o uso capião extrajudicial, se abriu uma nova porta de regularização fundiária. Haja visto que, quando a gente falava em uso capião judicial, muitas pessoas desacreditavam, falavam assim, bom, isso aqui não vai dar em nada, eu vou ficar 5, 10, 15 anos e nunca vou ter uma solução. E aí, com a instituição da uso capião extrajudicial, veio dar essa freada na judicialização da causa, quando assim possível, para esse meio extrajudicial. E no estado do Pará, nós ainda não temos essa certidão do ITERPA, né, do estado do Pará, para fins exclusivamente de uso capião. Porém, pela prática que eu já tenho lá, já de ter feito processo de uso capião judicial com êxito, nós temos conseguido esse uso capião de que forma? Com quais documentos? Uma certidão de autenticidade e localização do título, ou seja, o Instituto de Terra do Pará, ou o INCRA, ou o órgão municipal competente, ele me diz que aquele título que foi dado, ele é autêntico, ele me diz que a localização dele está perfeitamente aonde eu estou dizendo que ele está, e aí a gente dá início na ata notarial e posteriormente na abertura da matrícula. Tanto o provimento 65 do CNJ, quanto o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eles são muito claros em dizer o quê? Que o notário, o cartorário, ele precisa se ater ao quê? A ter certeza de que aquela área que está sendo usucapida, que está sendo objeto do uso capião, ela houve destacamento do patrimônio público para o privado. Então, ainda no Estado do Pará, nós ainda não temos essa certidão específica para fim de uso capião. Mas penso que isso daí é algo que possa ser trabalhado futuramente. Eu tive a oportunidade, em 2019, de ter um caso envolvendo 2 clientes em municípios diferentes, onde cada um tinha uma matrícula bloqueada e cancelada, porém a matrícula de um desses meus clientes, ele remetia à origem de um título verdadeiro que ele estava espacializado em cima de uma outra matrícula desse meu segundo cliente. O que eu fiz? Com a certidão de autenticidade e localização do título via ITERPA, eu consegui fazer o uso capião dele, dessa área, em cima de uma matrícula bloqueada e cancelada com a autorização do Tribunal de Justiça. Nós fizemos a ata notarial, nós procedemos à abertura da matrícula, mas como havia a dúvida do cartório, eu falei assim, bom, a matrícula cancelada e bloqueada ela não surte efeito. Então, aonde é que eu vou registrar esse uso capião? Aí ele fez a solicitação de informações ao Tribunal de Justiça do Pará, a Corregedoria. A Corregedoria, ela deu o aval para o uso capião, só que ela deixou uma ressalva no final da decisão dela, que aí se tornou um provimento posteriormente, que vai de encontro com o que o doutor Arimateia falou, da questão de você só poder fazer uso capião nas áreas, no caso do estado do Pará, que não são passíveis de requalificação e de bloqueio de matrícula. Pensando em quê? Em evitar uma possível fraude, até mesmo econômica. Por quê? Inúmeros municípios no estado do Pará, eles cresceram, se desenvolveram através dessas matrículas, utilizadas, né, em financiamento bancário e que, posteriormente, elas vieram a ser bloqueadas e canceladas. Ou seja, o objeto daquele financiamento ele foi perdido. Então, o Tribunal de Justiça, pensando em evitar essas fraudes, ele decidiu que o uso capião só poderia ser feito em áreas que não fossem mais passíveis de requalificação e de desbloqueio de matrícula. E isso daí foi um grande avanço para a gente, foi o primeiro, e eu acho que até agora foi o único uso capião feito nesses moldes, né, envolvendo matrícula bloqueada e cancelada, e é um avanço que a gente só vai tendo quando a gente vai, de fato, na prática, adquirindo esses conhecimentos e tendo a demanda.
né? Eu já tive a oportunidade de estar também do outro lado do balcão, né? Então, eu gosto dessa discussão e vejo que todos nós aqui, tanto o doutor Arimatéia, doutor Helder, falamos do doutor Paraguaçu e outros mais colegas, temos o amor, de fato, pela essa questão fundiária. E aí juntando, né, esse prazer com a técnica, com estudos, que a gente vai desenvolvendo aí soluções para o sistema fundiário, tanto no estado do Pará quanto no Mato Grosso, e tenho certeza que a gente consegue replicar isso para o Brasil todo. Perfeito, Miguel. Eu trago também um estudo de casos, e isso é importante quando você traz aí alguma coisa concreta, porque a ciência jurídica moderna não admite mais coisas que não tenham eficácia, né? Então, não se justifica, o Miguel Reale assim pontua, não tem sentido tratarmos só do abstrato, né? Do concreto, sim. Nós temos aí a possibilidade de, através dele, buscar aí ações políticas, né? Que poderão redundar em coisas melhores. Eu acompanhei, nesta semana passada, a dissertação de mestrado de um aluno do Paraná, onde ele defende a seguinte tese: as políticas públicas brasileiras estão focadas em dados irreais, né? Então, isso me causou assim uma certa perplexidade, porque no âmbito da Unicamp, já há 10 anos, integrando o Comitê de Governança de Terras, coordenado pelo professor Bárcio Areidon, nós temos buscado fazer com que o cadastro territorial ele seja tratado de uma maneira coordenada com o registro jurídico. E isso tem sido muito difícil, porque enquanto os cadastros eles estão distintos em várias unidades da federação e também no plano horizontal, no âmbito federal, nós temos aí, segundo a Receita Federal, mais de 20 cadastros que não interconectam. Então, torna-se difícil essa coordenação entre o registro jurídico e o cadastro. Mas isso nós temos certeza que algum dia vamos conseguir. A Espanha, já ouvimos aí de doutrinadores de lá, levou 200 anos, depois que começou a dar o primeiro passo, né? 200 anos, eu não sei quanto tempo nós ainda temos para conseguir. Hoje, com todo esse aparato tecnológico, a partir do georreferenciamento obrigatório, naqueles limites, né, que vem gradativamente chegando ao ponto, com certeza já não está havendo mais espaço para essas manobras que faziam com essas áreas voadoras, né, são matrículas voadoras. Nós temos aqui alguns casos da renúncia do direito real da propriedade, quando isso acontece. A pessoa chega a um determinado extremo que ele não sabe mais o que fazer com aquele papel, né? Então, ele busca, através dessa renúncia do direito real de propriedade, a maneira de ficar livre daquele papel de 10 mil hectares ou mais. É uma coisa até absurda, né? A pessoa renunciar ao direito. Só o Paraguaçu mesmo, quando casou com a Cecília, né? Não é comum isso aí. A experiência é que nós tivemos em Minas, nos anos 70 ainda, com a legitimação de terras devolutas, eu ainda menino, meu pai oficial do Registro Civil e Notas, já coordenava lá no distrito essa questão das propriedades rurais daquele distrito, todas as propriedades, para que elas tivessem o seu título expedido pela Fundação Rural Minas, que até hoje existe, mas que naquela época fez com que tudo isso acontecesse graças ao trabalho do meu saudoso pai. Eu, menino ainda, acompanhava tudo isso. Depois fui para Rondônia também, onde conheci o relatório da CPI da ocupação de terras públicas na Amazônia, e vi tudo isso que você manifestou, Miguel, em todos os estados, com destaque nos estados da Amazônia, onde isso ainda persiste. E buscar uma solução, já tivemos colegas que levantou a possibilidade de regularizar a Amazônia através do registro Torrens, né?
ledo engano, porque se nós não temos um cadastro perfeito, como você considerar uma área como sendo imaculada, né? Assim como prevê lá a lei que está em vigor ainda do Registro Torres. Outra investida também, não concluída com sucesso, foi uma comitiva de São Paulo que foi ao Pará com recursos do CNJ à época para também fazer a modernização e regularização das terras também aí no Pará. Isso não resultou positivo porque grande parte de todos nós, que modéstia à parte temos conhecimento in loco da realidade amazônica, fomos preteridos, né? Isso não é mágoa que guardo, não, mas a gente tem sempre que relatar isso aí, porque lá chegaram 40 recém-empossados colegas do estado de São Paulo, mais especificamente da capital, paulistanos, né? E saíram de lá, devolveram o dinheiro para o CNJ, eram 12 milhões, né? Fizeram aí algumas viagens para o exterior para saber como que funcionaria. Desculpa aí o meu falar, mas só para mostrar aí tantas investidas infrutíferas para que se buscasse essa regularização, quer seja por qualquer das formas da regularização, dentre elas a da uso capião. O sucesso que alcançamos aqui com esses 54 imóveis realmente marcou a nossa trajetória com apoio da Unicamp e também do Cadastre da Holanda. Estiveram presentes conosco o INCRA, o Intermat e grande parte de outros entes públicos e operadores do direito, a Ordem dos Advogados, e em razão do que expus no início, quando se buscava a PGE interpretar que precisaria dessa certidão para fins de uso capião, relatada pelo Helder, foi concluída ao final pela Corregedoria daqui do Mato Grosso de que ela era desnecessária, considerando já haver matrícula desse imóvel, matrícula primitiva, e que essas pessoas gozavam, sim, desse direito ao uso capião, porque ali já estava há 20, 30 anos. E algum deles já havia conseguido a decisão judicial em alguns pedidos judiciais que aconteceram. Hoje nós temos aí a conclusão desse trabalho, o Cadastre da Holanda pretende vir aqui até para saber como estão se sentindo esses parceleiros, né, com esse título de uso capião na sua mão depois desses 4 anos. Né? É lamentável que tivemos que esperar 4 anos de um trabalho que foi realizado com apoio do Cadastre da Holanda em 2, 3 meses. É que, na verdade, né, Maté, quando começa o doutor Miguel falando assim da questão da achar soluções, ele foi falando aqui, eu fui lembrando da certidão para fins do capião, que hoje eu acho que é o carro-chefe de certidões no Intermat, mas naquele momento foi a solução. Doutor Miguel, eu tenho uma dúvida. Quando foi suspensa aquelas matrículas, 2006, né, se me falha a memória, houve caso, você sabe se houve caso de pessoas que tinham matrículas, foram estas canceladas, e aí teve que fazer a uso capião em cima de uma outra matrícula? Aconteceu isso de forma tranquila ou o instrumento que você falou aí, ele veio a resolver essas situações? Eu não entendi muito bem a pergunta. Quando houve o caso dos bloqueios e cancelamento de matrícula? Sim. Quando houve os bloqueios. Vamos dizer que a minha fazenda teve um bloqueio e depois eu descobri que realmente aquela origem da minha matrícula não seria ok, né? Eu teria que fazer uso capião se lá tivesse algum outro título. Você especificamente viu algum caso desse específico? Participou ou não? Não, o que eu participei, que eu procedi, foi o seguinte. Era uma matrícula de um cliente meu, uma área de um cliente meu, que possuía uma matrícula, tá, com uma origem. E a origem que estava na matrícula dele não correspondia ao título que de fato estava na área. Consegue compreender? Ele estava em cima de uma área com título, porém a matrícula dele remetia a um outro título, tá?
Ou seja, eu não conseguiria nem fazer a requalificação dessa matrícula, o desbloqueio dessa matrícula, porque a origem não era viável. Ou seja, eu não poderia fazer a regularização via Estado novamente, porque a área já havia sido destacada do patrimônio público para o privado. Então, a única saída para esse cliente era o uso capião. Miguel, uma questão. Nesse período, eu acompanhei esse provimento 13/2006 2006. e discutia-se muito, e o ministro falecido que pontuava sobre a possibilidade do cancelamento da matrícula por ato administrativo, assunto que perdurou por muito tempo em debate. O Gilson Dipp, né, era o ministro que defendia essa tese, que não vigorou porque os entendimentos posteriores aí consolidam aquilo que nós também defendemos, que é a matrícula, ela permanece intacta enquanto não houver uma sentença judicial onde se admite o contraditório, o devido processo legal, para que ela seja, então, declarada nula. Assim como acontece, de uma maneira pacífica, essa da renúncia do direito real de propriedade, que acabamos de falar. Nós ainda vemos, e aqui acho que eu tenho 2 casos ainda, de matrículas voadoras, que sei que são voadoras. Eu acredito que se eu levar ao Poder Judiciário não vai ter solução a curto prazo, quem sabe que de ofício eu não faria e o Poder Judiciário também não. Então, eu prefiro deixar como está. Ela não foi georreferenciada e as pessoas ainda conseguem financiamentos para que tenha essa matrícula garantindo penhor, não hipoteca, né? Porque não seria possível. Ou, às vezes, até hipoteca. Tem um caso curioso de hipoteca sobre uma área dessa não georreferenciada, porque o georreferenciamento é obrigatório na alienação, no desmembramento ou remembramento. Não havendo esses atos, não há a falar-se no georreferenciamento, salvo se a pessoa espontaneamente quiser georreferenciar o imóvel. Então, esse fato eu trago aqui, Helder e Miguel, só por curiosidade. 1 ou 2 matrículas ainda existem aqui, voadoras aqui na minha comarca. A pessoa conseguiu o título junto ao Intermate, né, da área realmente existente, e aquele papel que ele tem matrícula dele, certo? Ele consegue ainda fazer penhor e, em um caso, até hipoteca sobre esse imóvel. Eu fico a pensar, é um desafio na qualidade de registrador, de operador do direito, e sabedor de que isso está a acontecer. É uma posição que eu tomo num primeiro instante, mas que outros colegas já poderiam ter pensado de outra forma. Eu nunca consultei nenhum deles para saber o que eles fariam, né? Levaria ao Poder Judiciário essa situação? A pessoa tem outras propriedades no município e, às vezes, ele tem aqui no cartório uma presença diária, né? Não sou eu quem vai fazer aquilo que ele está assumindo o risco de continuar fazendo, né? Mas, Arimateia, o registrador não pode, de ofício, fazer o cancelamento da matrícula, né? Ele Sim, pode, ele vai ali, encaminha o bloqueio para o juiz corregedor, em alguns casos. E quando você, no seu projeto, que você tem o registro de imóveis ali, o cadastro e o registro organizado, automaticamente vão acontecer o excesso, igual aconteceu no Pará, proporcionalmente não, né, mas nos municípios, de áreas que estão ali sobrepostas. Aí a minha pergunta, se a gente utilizar da posse, aí no caso já o referenciamento, tecnologia, para a regularização de um município, daí para um estado, quem sabe o país, o caminho seria inverso, tirando, entre aspas, esse direito que há pouco tempo da propriedade era absurdo, né? Mandava tirar liminares ali que mandava tirar quem estava lá há muito tempo. Eu defendo, Helder, essa tese. O Miguel, né, não sei se ele conhece o nosso projeto, Conheça o Município a partir do registro de imóveis. Juntamente com o Helder, estamos com ele no CNJ objetivando
participar dessa premiação. E ele consiste justamente nisso, em você conhecer o seu município, né, com o banco de dados próprio do cartório, valendo-se das ferramentas disponíveis, o ArcGIS, o AutoCAD e também da métrica, né, e outros aparatos, hoje com a geocracia, né, estamos aí acompanhando sempre um trabalho aí da plataforma Rio Branco, onde vemos isso acontecer. E alguns colegas já também desenvolvendo alguns projetos, dentre eles o mapa hoje no site do Registro de Imóveis do Brasil, mas ainda bastante distante do que nós propomos, ou seja, não há falar-se em conhecer esta realidade, senão a partir do município. Ninguém vive no Estado ou na União, as pessoas vivem no município. Então, conhecendo a realidade do município, nós teríamos aí o primeiro passo para, com segurança, chegarmos a um final feliz aí em relação também ao Usucapião. Sabemos quantas posses existem ocupadas há grande tempo por proprietários, né, de outras áreas. Sabemos também georreferenciado das estradas públicas, municipais, estaduais e federais. Então, a malha fundiária do meu município, eu a tenho conhecida. E já propusemos que isso, a nível de Intermate, considerando que temos aí 36 áreas, segundo o presidente, que não tem questão relacionada a, entre aspas, chamada terras devolutas, que é outro tema também que nós não vamos adentrar aqui, que eu tenho realmente posições aí bem controvertidas sobre isso, mas que defendo há muito tempo. E com relação a esses municípios, se nós tivéssemos aí como pilotos, nós estaríamos aí andando bem nesses 141 outros que existem, né? Começaríamos com 36, eu já propus ao Intermate isso aí, num projeto valendo-se dessa metodologia que nós adotamos aqui, de que temos que conhecer a nossa realidade para transformá-la e para saber onde pisar. E não tem como nós fazermos isso de cima para baixo, porque isso já foi tentado por vários anos, a nível estadual. No primeiro instante, nós apresentamos o projeto à Corregedoria de Justiça, que acolheu a metodologia. Apresentamos na Assembleia Legislativa, na Receita Federal, que naquela época pretendia adotá-lo como piloto. Mas, por resistência da grande parte dos colegas que não decidiam em fazer esse trabalho nos seus cartórios, não se falava muito em coordenação, cadastro territorial e registro, por parte do registrador, e hoje já vemos colegas que têm buscado fazer parcerias e convênios com as prefeituras, até no âmbito municipal, de fazer com que as mutações supervenientes, desmembramentos, remembramentos, sejam feitos pelo cartório e fornece ao município todo esse acervo já consolidado. Isso é um projeto de um colega lá de Querência, Marcelo Link, e nós estamos aí a indicá-lo também para participar de outros eventos, até para a gente ampliar esse debate do conhecer o município, para então termos aí a possibilidade de fazer uma política, ou indicar políticas, né, que tenham dados reais e não irreais, conforme pontua aí o nosso aluno que tem essa dissertação de mestrado sendo avaliada por uma universidade lá do Paraná. Miguel, tem uma curiosidade. Lá no Pará, lá tem concurso de cartório, já tem algum tempo, já tem alguns anos, né? Está tendo constantemente. Constantemente, eu não sei se é essa palavra, né? Mas já teve um ou mais de 10 anos para cá. E eu vou fazer uma pergunta. Como que ficou a situação? Bloqueando as matrículas lá. E houve, por parte da Noreg, houve um contraponto sobre, até o que o Arimatea está falando, um contraponto na questão desses bloqueios, ou seja, inviabilizou muito o Estado? Como é que ficou aquela situação lá? Hoje ainda tem resquícios daqueles bloqueios? Aí a minha pergunta crucial do assunto. A Usucapião hoje, rural, ela tem alguns entraves para poder realizar nos casos desses bloqueios?
Pronto. É uma pergunta bem complexa e acho que a resposta ela vai ser tão complexa e não é uma resposta definitiva, tá? Eu costumo dizer que nós falamos que o direito, né, ele é um órgão vivo que ele está em constante mudança, constante alteração. Então, hoje, o que eu vejo de toda essa questão? Eu tenho também meus embates com relação a se foi certo ou não juridicamente o bloqueio dessas matrículas, tá? Isso foi discutido e rediscutido dentro do CNJ e até mesmo no STJ, né, através de mandados de segurança, tendo em vista que o proprietário, ele dormia proprietário e no dia seguinte amanhecia poseiro sem o direito de ter a, a sua defesa, né, sua contraditório. Então, primeiro você cancela, bloqueia, torna ele poseiro para depois ele vir discutir se ele é proprietário ou não. Então, tem algumas técnicas jurídicas que eu tenho alguns embates que eu concordo ou não. Mas isso daí é um tema para uma conversa nossa, que ela vai se prolongar. A Noreg, representando, obviamente, os seus cartórios, ela tem uma preocupação porque nós falamos ainda há pouco de uma amiga nossa em comum, né, que é cartorária, né, do ofício único ali no sul do Pará, onde ela tem competência pelo município dela e por mais 2 municípios, também vizinhos que não possuem ali a competência do cartório de registro de imóveis, onde só no cartório dela ela tem pelo menos 35 mil matrículas. Se nós fôssemos adotar o procedimento do Tribunal de Justiça de bloquear todas as matrículas que, na época, foram bloqueadas, muitas de maneira correta, mas também tiveram muitas que foram bloqueadas de maneira incorreta, nós íamos travar o município economicamente. Então, penso que os cartórios têm hoje conhecimento suficiente, têm buscado se aprofundar conhecimento para pensar também numa solução junto com nós, advogados e nós técnicos, não é só o papel do advogado, mas também tem um papel técnico aí, de engenheiro, enfim, para pensar em políticas públicas para destravar, para arranjarmos soluções para esses casos. Porque, de fato, como o Estado, né, não tinha todo esse aparato tecnológico para se fazer medições, enfim, para espacializar corretamente onde estão seus títulos, que hoje são esses títulos voadores, que é uma das formas, né, de nós termos os títulos voadores, sendo outras maneiras que foram feitas de má fé, né, que se criou esses títulos voadores. Então, os cartórios hoje eles têm essa preocupação para não travar economicamente os seus respectivos municípios. Quando foi feito esse uso capião, a maior preocupação que eu, enquanto advogado, tive, e que eu mesmo tive, passamos 8 meses junto com o cartório para elaborarmos a ata notarial, e depois, pelo menos mais 6 meses em construção com o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria, uma resposta satisfatória para o caso concreto e também para os futuros, para não se cometer nenhum tipo de nova injustiça social. Então, nós tivemos cautela de quê? De ter a consciência de que aquela área que estava sendo objeto do uso capião, aquele espaço físico, ele havia sido destacado do patrimônio público para o privado. Esse foi o grande ponto, né? O nosso grande objetivo era comprovar esse destacamento. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, tá? Se não tiver, você me corta aí. Curioso, viu, Helder e Miguel? Aconteceu no Piauí. O doutor Eliomar Rios, com quem a gente sempre compartilha eventos, e também lá na Unicamp, integrando também Comitê de Governança de Terras, ele bloqueou lá no interior do Piauí, talvez o mesmo tanto de matrículas, né, aí do Pará. E a resposta que ele nos deu foi o seguinte, de que 2/3 desses proprietários desses imóveis, das matrículas bloqueadas, não compareceram para regularizar. Então, prova que o número era bem maior do que 50% de irregularidades, né? Daí a dissertação lá de que os dados não eram realmente reais, não eram confiáveis. E o que aconteceu? Assim como acontece em vários outros processos no país, nenhuma das sentenças dele foram confirmadas pelo tribunal. Então, há um desânimo, talvez, muito grande de quem arrisca tomar uma decisão
desses bloqueios com essa finalidade. É lamentável, eu estou aqui a falar de uma realidade que ouvimos lá do Piauí, que tem semelhança, comparar com Mato Grosso e tudo. Doutor Arimatea, essa questão da falta de procura para essa regularização, ela pode até ser justificada pelo seguinte fato. O estado do Pará, assim como o estado do Mato Grosso, tem dimensões continentais, né? No estado do Pará, nós temos uma dificuldade logística muito grande. Nós temos localidades que só temos acesso de avião pequeno, de embarcações, alguns apenas de embarcações que levam 2 dias para se chegar a esse local, por exemplo, a Ilha do Marajó, que é um grande também cenário caótico ali de regularização fundiária, onde se confunde o que é a área da União, o que é a área do Estado e o que é a área da SPU. Então, o que acontece? Na década de 40, 50, 60, principalmente ali na criação da Belém Brasília, que se ampliou, né, essa questão da regularização fundiária, da colonização, né, com o convite, inclusive, estatal, né, de levar pessoas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo do Nordeste, para o Norte, né, com aquele projeto do Homem Sem Terra para Terras Sem Dono, e outros convites mais, houve, de fato, uma expansão, uma colonização, né, de uma forma demasiada, e que talvez o Estado não estivesse pronto para receber uma demanda desse tamanho, visto que inúmeros cartórios lá no estado do Pará, inúmeros municípios, eles são frutos de outros municípios maiores. Então, que é um dos pontos também que nós vemos aí a duplicidade de matrícula e dos títulos voadores. Então, quando uma determinada pessoa registrava um título na década de 60 no município X, ou seja, no cartório do município lá, no caso do Pará, São Domingos do Capim, mas ele ocupava uma terra que hoje ela está localizada no município de Paragominas. Ou seja, naquela época, década de 60, 70, ele demorava 12, 18 horas de um município para o outro para apenas fazer um registro de imóveis. Então, quando os municípios eles eram destrinchados, ele não ia lá no cartório para fazer o encerramento da matrícula para abrir no cartório que abriu novo. Ele abriu uma nova matrícula. E aí enfim, aí depois de má fé iam ser feitas duplicidades de matrícula e etc. E a minha grande objeção com relação a esses bloqueios que aconteceram. Quando você não notifica a pessoa de que a área dela está sendo bloqueada, cancelada, para que ela comprove, de fato, propriedade ali, através de título ou outros documentos, a própria pessoa que está sendo prejudicada nesse caso, ela só vai ter ciência de que a área dela foi bloqueada quando ela vai no cartório precisar de algum serviço no cartório. Ou seja, tem pessoas que morreram sem saber que a sua área estava bloqueada e cancelada. Miguel, então, talvez esse seja uma das justificativas para que essas pessoas não tenham ido buscar a regularidade. Uma coisa que eu observo no agronegócio, aqui parece que está resolvendo, mas no Amazonas e aí no Pará e Piauí, as pessoas importam muito pouco com essa propriedade, o agronegócio, né? Eles se preocupam em ter a base para o plantio, a posse, nada mais do que isso. Eu ouço de algum desses pecuaristas, desses agricultores aqui do meu município, que tem investimentos no Pará, comentarem isso aí. E, às vezes, eles querem adotar a mesma política, né, aqui no Mato Grosso. E não tem tido sucesso, porque exemplo desse que demos aí, de conhecer o município, ele tem sido disseminado para os colegas, e a Corregedoria de Justiça ela tem acompanhado par a par isso aí e valorizado muito esses trabalhos por parte dos registradores. Nós temos agora, hoje, em Roraima, o nosso juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Eduardo Calmon, com quem falei ainda há pouco, onde eles estão tratando desse assunto. No dia 28 estaremos lá no tribunal tratando também do mesmo assunto, cumprindo aí essa agenda da semana da REURB. E ele lá de Roraima já trazendo notícias das dificuldades, que são também do Amapá, né, próximo aí ao Pará. Nós estamos, Elda, avançando às vezes na conversa, até dando exemplo de outros estados, pela vivência que tive e tenho
Rondônia, por exemplo, é modelo de reforma agrária para o país. Você acha que o convite seu foi por quê? E registrar um título lá em Rondônia dá prazer. Olha, é mais fácil você localizar um lote rural em Rondônia do que um urbano. Lote 10 da gleba tal, setor tal, linha tal, quilômetro tal. É uma precisão milimétrica. Tem problemas, né? São poucos, exceções existem. Mas é um modelo que, se o Brasil copiasse, mas não copiam. O Estado é pequenininho, não tem a expressão que tem um grande Estado e tudo mais. Mas era o caminho. O gestor do INCRA, né, o executor do INCRA, ele tem conhecimento pleno de tudo isso, porque a facilidade de manusear esses dados é muito grande. E foi feito lá pelo Exército nos anos 70, né? Então, são coisas assim que a gente tem que conhecer para poder tomar até como exemplo, né? Esse do Rondônia. O Helder brincou aí na semana passada, lá estive, e sempre vou, mas você agora está quase pai, aí não vai ser possível. No Pará, Miguel, meu irmão viveu em Rio Maria, Conceição do Araguaia, eu conheço tudo aquilo ali. Eu andei por ali em 86, né? Era tudo chão, saindo lá de Paraíso do Tocantins, aí passando por dentro, Guaíra, né? Então, toda essa região eu vi a dificuldade que era, né? E que continua sendo, acredito aí, para se conhecer realmente o que importa em termos de propriedade. Então, a posse ainda predomina por lá. O senhor comentou ainda há pouco a respeito da questão de nós conhecermos, né, a nossa realidade. E isso é um ponto-chave, doutor, que assim, eu não tenho ainda um texto da experiência de vocês, né, no assunto. Mas todos aqueles que me procuram para saber assim, como iniciar, né, nesse trabalho de regularização fundiária, a primeira coisa que eu falo para eles é fazer o seguinte: estudem a história do Brasil e do Pará. Estudem a história do município onde vocês pretendem atuar. Porque a partir daí vocês vão poder ter uma noção de fato do que é a regularização fundiária, quais são os problemas da regularização fundiária e as soluções para a regularização fundiária. Alguns anos atrás, no município de Paragominas, um ex-prefeito lá, ele tinha um projeto de reordenamento fundiário do município, que era justamente um trabalho junto com o INCRA e TEPA, para espacializar tudo aquilo que já havia sido destacado do patrimônio público para o privado, para, a partir de então, verificar aquilo que o município ia ser competente para regularizar, aquilo que o Estado ainda era competente para regularizar e aquilo que a União ainda era competente para realizar. Desde quando eu iniciei minha advocacia, eu sempre trabalhei com a parte agrária e ambiental, sempre fui muito curioso, muito estudioso, até por isso que eu tive aí o prazer, a satisfação e a grande honra em conhecer inúmeras pessoas, personalidades como o professor Paraguaçu, e agora conhecendo vocês também, eu consigo entender o seguinte, que se o gestor, seja ele o gestor público, enfim, se ele não tiver noção de onde ele está pisando, ele não consegue fazer gestão, e aí vai muito de encontro com aquilo que o senhor falou do seu aluno lá do Paraná, né, que eu me interessei muito. Depois, se o senhor puder compartilhar conosco esse material, eu acho que vai ser de grande importância, grande acréscimo aí para a gente. Então, ele tinha esse projeto de fazer o reordenamento fundiário, e eu sempre fui um grande crítico dos órgãos fundiários do estado do Pará. Só que algumas verdades, assim, a gente precisa, independente de política, de ideologia, a gente precisa parabenizar aquilo que foi feito de certo. E tanto o Estado do Pará quanto o governo federal, em 2019, deram um grande passo para a regularização fundiária. Quando eu tive a oportunidade de estar ali frente ao INCRA do Estado, uma das primeiras providências que eu fiz foi chamar o Instituto de Terra do Pará para a gente poder debater e resolver de uma vez por todas aquilo que competia ao Estado e à União. Miguel, isso não vocês têm a comissão de assuntos fundiários aí no Tribunal de Justiça, aí nos municípios? Está sendo criada agora. Nós temos na Ouvidoria Agrária uma comissão permanente de combate à grilagem, mas de conflitos e soluções fundiárias ela está sendo criada agora.
A nossa já funciona há bastante tempo, desde 2014, salvo melhor juízo, e ela está instalada também nas comarcas, onde o registrador 2011. participa, o tabelião, a OAB e os entes da sociedade civil. No âmbito estadual, o INCRA, Intermate, o Ministério Público. Então, tanto para os conflitos, áreas conflitantes e não conflitantes. Então, está sendo realmente sucesso, graças também a esse trabalho de sentar à mesma mesa todos esses entes, coisa que no passado era difícil. Se ia o INCRA, o Intermate não ia, né? E vice-versa. Hoje, não. Tivemos reunião na Corregedoria na semana passada, onde estávamos todos lá buscando essa aproximação com vistas a essa meta do Conselho Nacional de Justiça, que é da Semana da REURB. E eu, na oportunidade, até fiz esse elogio, né, à intervenção agora do Poder Judiciário para que a gente tenha essas pacificações. A verdade é essa aí, porque anteriormente era difícil. Você falou de uma coisa interessante, Miguel. Os problemas nossos, nós é que temos que resolver. O amazônico, né, vamos assim dizer, e temos aí o direito amazônico, né, um professor lá do Amapá e de Roraima já desenha isso aí. A gente conhece as realidades, então quem conhece a realidade tem facilidade. Essa sugestão tua para que a pessoa conheça, né, a geografia do teu município e tudo, é primordial. Nós tivemos um exemplo recente de REURB urbana aqui, que eu chamei de REURB Tabajara, porque com a onda da lei que surgiu aí, contrataram empresas que pouco ou nada conhecem de direito notarial e registral. E, através de drone, fez uma movimentação na cidade, alterando totalmente o que já estava registrado. Eu, quando vi aquilo, eu assustei e fizemos notas de devoluções para que eles adequassem ao que está no registro e que, posteriormente, se houvesse alguma irregularidade, que fossem buscar essa sequência. Atenderam e estamos aí com 73 títulos para serem entregues. Se avançasse da maneira que estavam fazendo, por pessoas que nunca pisaram aqui, que nem conhecimento têm da realidade, com certeza uma guerra dessa da Rússia com a Ucrânia seria briga de criança, né? Porque um palmo de terra na avenida principal aqui vale milhões. Estou aqui a colocar coisas reais, né, para mostrar aí o que passa na nossa frente, né, toda hora. O professor Paraguaçu, ele costuma dizer, doutor Emateia, ele, na verdade, ele replica uma frase que ele escutou e ele não tinha mais ou menos, não lembrava de onde ele tinha ouvido. Mas ele falava o seguinte: se você quer se você quer ofender alguém, você vai lá e ofende a mãe dessa pessoa. Agora, se você quer um inimigo pro resto da sua vida, você vai lá e toma um palmo de terra dele. Aí você vai ter um inimigo pro resto da sua vida. Essa é a importância de nós termos pitorescas, né? Sim, sim, com certeza. E essa questão, doutor Emateia, de nós conhecermos a nossa realidade, não só como pessoa física, pessoa jurídica, o gestor público, os próprios cartórios, nós fizemos uma sugestão, ainda no ano passado, de fazer uma integração de base do INCRA junto aos cartórios, né, junto à ANOREG, porque nós precisamos ter a consciência de que o cartório ele acaba sendo, de fato, o gestor local fundiário do município. A minha pretensão, de fato, era que os títulos emitidos, na época, pelo governo federal, já fossem emitidos com a matrícula do registro de imóveis. Porque hoje nós ainda temos casos no estado do Pará, e acredito que aqui no Mato Grosso não seja diferente, de títulos que não foram levados a registro. Ou seja, o estado vendeu aquela porção de terra, mas essa terra não foi registrada. O estado do Pará, no ano de 2019, ele pensou qual eram os principais entraves para a regularização fundiária no estado. Até tive a oportunidade de conversar isso com o professor Helder, com o doutor Helder. E ele viu que era a questão de falta de pessoas dentro do órgão fundiário, falta de tecnologia, falta dos operadores do direito, né? E aí ele investiu, um dos primeiros pontos foi numa inovação, uma renovação legislativa.
ou seja, instituiu uma nova lei de terras do estado do Pará em 2019, em julho de 2019. E um ponto dela me causa uma preocupação, um artigo dessa lei me causa uma preocupação, que hoje eu não sei ainda definir se isso é bom ou ruim, é que ele lá ele estipulou um prazo de 3 anos para que os títulos que não foram levados a registro fossem levados a registro sob pena de se tornarem nulos, tá? Então, isso me causa aí me assusta um pouquinho, né? De que forma esses títulos vão ser levados ao cancelamento, né? E aí fica um ponto aí para a gente discutir futuramente. Eu posso estar compartilhando com vocês aí essa lei de terras aí do Estado do Pará, para que a gente possa depois fazer até um comparativo, né, da lei do Estado do Pará vigente com a lei do Estado do Mato Grosso. Parece que a Arimateia caiu Caiu, né? Doutor Miguel, interessante. Imagina, você tem uma ação judicial de usucapião, não extrajudicial, judicial. Você tramita ela lá 2, 3, 4, 5 anos. Quando o juiz fala alguma coisa lá, o título ali que você estava usucapindo, alguma coisa, acabou. Então, acaba o objeto da ação, da usucapião. Claro, a gente sabe que tem a questão da originalidade da titulação originária, né? Mas isso vai dar um caos. Mas, por outro lado, aí olhando, talvez seja a ideia do legislador, seria usar a posse, né, como preceito primordial. Mas é muita coisa que vai acontecer. Que nós temos agora, recentemente, uma lei, por exemplo, que vai convalidar as matrículas que não são bem estruturadas, desde que não sejam áreas devolutas. É aquela história. Vai se dar prioridade à posse em detrimento a uma propriedade um pouco, vamos dizer, duvidosa. Então, não sei como é que vai ficar essa situação. Eu vou arrumar aqui, o Arimatea está pedindo aqui o link, deixa eu organizar aí. Fica à vontade, Miguel. Tá. Isso me assusta, principalmente, né, pelo fato do Estado querer reaver, né, algo que já foi, de certa forma, destacado do patrimônio público, né? Isso aí me assusta um pouquinho, né? Acho que também causa uma insegurança jurídica, né? Até mesmo por aquelas pessoas que, de repente, estão tendo o seu título originário, a sua matrícula, a origem da sua matrícula, utilizado em outras matrículas que ela nem tem conhecimento, e esse título seja levado a um cancelamento. Então, assim, eu penso que existe o artigo, né, mas precisa de uma regulamentação para esse artigo. Qual vai ser o procedimento para o cancelamento? O cancelamento ele não pode ser automático, né? Os títulos não foram levados a gente não podem ser considerados nulos. Tem que passar, penso eu, tem que passar por um procedimento administrativo para o cancelamento e oportunizar aqueles terceiros interessados em reaver, né, esse título, ou pelo menos exercer o seu direito, né, de legitimar a sua posse, né, de consignar a sua propriedade. E, Miguel, eu tentava falar, e quando saímos, esses títulos, a súmula do Supremo Tribunal Federal, quando não registrados, isso é um assunto que debatemos há pouco tempo com Robson, no Intermate, eles são passíveis de nulidade e a administração ela pode revogar ou anular os seus atos quando derivados de vício ou quando não convier. Nesse caso, em havendo posse e a titulação dessa pessoa, o cancelar o título talvez não seja a melhor política, né? É o que você falava, né? Que vai Sim. deixar a pessoa numa situação complicada, tendo ele direito, inclusive, de adquirir esse bem. E eu vou além. Claro que não é hora de debatermos teses, né? Mas eu vejo a possibilidade, quando há o cumprimento da função social, até dar uso capião sobre esse bem. É um assunto assim polêmico, né? Não vamos trazer aqui não, porque ele levaria tempo, mas eu gostaria de debater isso numa outra oportunidade, né? É a história das chamadas terras devolutas. Que devolutas? O que são terras devolutas, né? O que é público, o que é público e privado. E elas, o que são, né?
São questões assim bem controvertidas. Mas voltando... Como Pontes de Miranda falava, né? Terras de ninguém. Terra de ninguém, né? Nós já temos tese nesse sentido. A minha tese doutoral, inclusive, é sobre a usucapibilidade das terras devolutas, né? E fui orientador de tese do desembargador Elpidio Donizete, lá de Minas Gerais, que é da possibilidade da usucapião dos bens dominiais, certo? Que é isso que nós acabamos de falar aí. Ele fala como ex-juiz, como ex-promotor de justiça, e mostra que muitas das decisões que ele deu lá no passado em relação a esse tema, ele jamais faria o mesmo hoje, porque reconhece que é possível esse direito quando se tem o cumprimento da função social. Previsto na Constituição, aí, né, a propriedade é garantida se ela cumpre esta função. São posições assim, bem controvertidas. Arimatea, com relação a essa questão Desculpa, doutor Helder. Não, só falando terra de ninguém. Aí a gente tem as escrituras de renúncia de propriedade. Né? Nossa, está vendo que a regularização fundiária era tão dinâmica que nós estávamos falando de usucapião, falando de bloqueio de matrícula, falando de CNJ, falando de... Não, e sobre essa renúncia, eu tenho um caso pitoresco. Aí você falou realmente, quando você questiona, a pessoa está fazendo hoje as chamadas holds, né? O Miguel deve estar acompanhando isso demais, né? Sim. Às vezes não é hold, é uma figura que eles estão colocando para poder criar uma empresa e sair do CPF para o CNPJ. Eles vão na junta comercial e lá eles conseguem fazer qualquer coisa. No caso de um desses agricultores que, com o compromisso de compra e venda registrado, ele chegou na junta e conseguiu já fazer com que houvesse essa integralização desse bem ao capital social da empresa. Nesse interim, faleceu uma das pessoas que tinha uma escritura que concluiria aquele compromisso de compra e venda, né? Mas a área não georreferenciada. Então, olha o dilema desse cidadão, né? Então, no memorando que fiz para ele terá que fazer uma ratificação desse contrato social errado que foi feito lá, fazer o georreferenciamento dessa área, uma ratificação dessa escritura que está com ele desde 2011 e fazer uma sobrepartilha, porque esse bem não foi inserido também lá na partilha que aconteceu. Pelo menos o direito relativo ao compromisso de compra e venda. Olha aí a série de atos, né? E a gente fala com propriedade por ter sido advogado por alguns anos e uma vivência nessa área grande. E isso está acontecendo no Brasil afora, viu, Miguel? Essa da junta comercial. Não tem nada contra a junta, não, mas é complicado, né? A outra compulsória. Agora você imagina, aí o assunto aqui já vai a adjudicação compulsória, do direito ou não. Imagina o herdeiro dessa pessoa, se daqui a tantos anos que não vai prescrever alguma coisa, aí você vai cancela uma matrícula, cancela uma transferência de cotas. Como é que seria, né? Tanto que a coisa é dinâmica. Nós estamos falando de um assunto aqui, está criando, eu estou pensando... Nesta mesma esteira, Helder, você falou na renúncia, é a interceptação da propriedade por estradas. Abre-se 2 matrículas, mas aquela matrícula da estrada que é aberta em nome do proprietário, ou essa semana ainda respondi à consulta da diretora do DELIT, né, que nos pergunta como proceder, né? Não há uma previsão de como fazer quando isso acontece. E, por azar da pessoa, uma parte desta propriedade ficou fora da estrada, né? Porque teve divisões lá que não comportava inseri-la nesse contexto. Ele poderia fazer a anexação dela a uma propriedade maior, não fez. Buscou a junta comercial também para fazer a holding, né? Incluindo esses 0,48 hectares, coisa pequena. Então, a sugestão que dei para ele, para poder concluir aqui no cartório, é de fazer a renúncia desses 0,48 hectares, porque não tinha como prosseguir no registro desse imóvel dele da maneira que estava. Isso em razão da interceptação da estrada nas 2 propriedades, que se tornaram 2 propriedades.
São questões assim bem complexas. Aí vem a possibilidade de adquirir isso depois por uso capião, né? Se É isso que eu estou pensando aqui. Ele renuncia e ali vai, no futuro, fazer o pedido aí de uso capião. Assim como naquele primeiro caso que eu exemplifiquei aí. Né? O camarada tem um compromisso de compra e venda, está na posse há muitos anos, tem esse barulho todo aí, certo? Claro que o tabelião aqui da cidade, por conhecer essas realidades, ele não faria essa ata notarial sabendo da necessidade de uma sobrepartilha, certo? Mas não sabendo, num grande centro aí isso acontece, o camarada simplesmente faz o pedido da uso capião sobre essa área e resolve e pula todas essas fases, né? Todas essas fases. Quem fica no prejuízo, né? É complicado. Dois Olha, pontos aqui para nós já estamos adentrar. com 1h10 de live. Por mim aqui, mas acho que uns 15 minutos, pode ser? Pode ser. Okay. Só 2 pontos que eu queria bater aqui no que o doutor Arimatea falou, a respeito dos títulos, né, que não foram levados a registro. Tanto o provimento 65 do CNJ quanto o Código de Normas lá do Tribunal de Justiça do Pará, ele autoriza que seja feito uso capião em áreas não matriculadas, em áreas não registradas. Esse daí é um ponto que muita gente tem dúvida se pode ou não pode. Então, pode, né? Existe hoje mecanismos legais para isso, segurança legal para isso. Qual é a preocupação que o advogado, que o cartorário precisa ter? É comprovar que aquela área foi destacada do patrimônio público para o privado. Né? E o doutor Ematé também falou, e o doutor Ematé também comentou ainda há pouco a questão do agronegócio com relação aos proprietários que ainda, as pessoas que ainda preferem ficar como posseiros e como proprietários. É uma realidade que, de fato, ela existe, mas essa cultura está mudando, pelo menos aqui em alguns municípios que eu atuo no estado do Pará. Porque na nossa grande expansão de colonização fundiária, a maior prática eram os produtos florestais e a pecuária, né, o gado. Então, não se tinha, principalmente para o gado, não se tinha tanto custo, né, para se desenvolver essa atividade. Mas hoje, com o avanço do agronegócio, com a mecanização, com a tecnologia avançada, com os plantios de grãos, o recurso que você tem que dispor para essa prática ela é um recurso o maior. Então, geralmente, essas pessoas não têm tanto dinheiro para investir em algo, né, desse porte. Então, elas acabam precisando se regularizar as suas terras e eu acabo sendo procurado, de fato, para regularizar uma terra para ela ser utilizada como um bem garantia para um financiamento bancário. Então, é uma cultura que ela ainda existe, mas ela está mudando, sim. Hoje, o produtor, ele às vezes ele tem mais conhecimento jurídico do que o próprio advogado. Ele já chega dizendo o seguinte: olha, doutor, eu fui informado aqui que minha área ela está numa gleba do Estado, mas ela já tem um título lá embaixo. Eu preciso que o senhor faça uso capião da minha área. Já chega com praticamente tudo pronto. Já com a solução, né? Mas já, nesse caso, Miguel, que eu exemplifiquei, a pessoa tem parte de propriedade, ou seja, ele tem escritura de 60% do imóvel, ele ocupa 40%, né? Então, sim, é nessa linha. Ele, às vezes, planta em tudo, mas mantém aquela posse intacta. E, em muitos casos, quando na abertura da sucessão, eles acabam perdendo essa área, os sucessores, porque ela é ocupada por alguém que toma conta, entre aspas, né, dessa outra parte. E, aberta a sucessão, com o falecimento do titular da parte que é propriedade, acabam ficando sem ela, porque o ocupante dela ou a pessoa que fica no lugar dele ocupando acaba apossando de vez dela e os herdeiros acabam perdendo. Nós já tivemos casos concretos aqui. A gente costuma até dizer aqui que hoje o que muito acontece é que existem herdeiros e não sucessores, né? Ou seja, herdeiros tem muitos, agora sucessores são poucos. Tem um decreto de hoje, passei para o Helder, você deve ter visto também, é o decreto número 11.637, é do dia 16. Ele altera várias coisas, né? E mais especificamente do agricultor, do pequeno agricultor. E ele veda a titulação para quem for herdeiro e não for agricultor, né? Alguma coisa que já está começando a chegar, né?
dentro dessa mesma linha. Sim. Ele pode ocupar, ele pode ser herdeiro, né? Ou melhor, ele é herdeiro, mas ele só vai ocupar se ele continuar aquilo que os pais faziam, né? Se for agricultor. Mas esse decreto ele é para atender a reforma agrária. É mais Né? destinado à reforma agrária. Ele é de ontem. Hoje foi publicado. É de ontem. Ele altera preceitos da lei de reforma agrária. Agora também saiu em julho, acho que dia 28 de julho, uma instrução normativa também do INCRA, que me causa preocupação, que, salvo me engano, é a 132, a IN 132 do INCRA, que ela trata sobre a regularização das ocupações, né, em imóveis, e como seria o procedimento para a desapropriação de imóveis dentro de glebas federais. Se os senhores puderem ter a oportunidade de ler, seria aí um outro ponto para a gente debater, que é uma instrução normativa que me causou me deu um susto quando eu comecei a ler ela. Me causou uma preocupação. Essa de que herdeiros têm que trabalhar e tudo mais é um negócio assim que já começa a bater forte aqui num decreto desse aqui, ó, né? O CDRU é transferível antes do prazo, por sucessão legítima ou testamentária, desde que o herdeiro ou legatário sejam agricultores familiares. Talvez a questão da reforma agrária, até porque o que acontece? A demora do INCRA, o doutor Miguel sabe mais que a gente aí, talvez, demora na regularização tanto das glebas, né, federais, ali, dos títulos proprietários, que não é questão de reforma agrária, que a gente vê pelo programa Terra Limpa, por exemplo, doutor Miguel, que a gente participa lá, você vê inúmeras ocupações que realmente a pessoa não tem a característica da reforma agrária. E tem situações que a gente conhece que a pessoa trabalha lá, mas ela, por acaso, ela passa num concurso, alguma coisa, e aí como é que fica aquela regularização? Vai dar andamento? Não vai? Então, talvez esse decreto seja um pouco mais para poder afunilar isso aí, Arimatea. O que me passa pela cabeça, Miguel, nessa hora, essa área não sendo ocupada pelo parceleiro, herdeiro, ela retornaria para o Estado. Ela seria possível ser usucapida por um desses herdeiros, considerando que seria aí um fato novo, um título originário, né? É um negócio assim. Da leitura do decreto, eu comecei a pensar, não, eu não vou poder ocupar que eu não sou agricultor. Tudo bem, ela volta para o Estado, né? Mas logo a seguir ele ocupa de outra maneira e posteriormente vem com o pedido de uso capião dela, né? O que ocorre? Esse decreto ele tem a finalidade de atender ao público da reforma agrária. Sim, perfeito. Então, as áreas ali ocupadas pelos beneficiários da reforma agrária, elas continuam sendo públicas, né? Elas foram desapropriadas e elas se tornaram bem público para ser destinadas à reforma agrária. Então, enquanto não foi dado o título definitivo ou a CDRU, que também é uma espécie de título definitivo, enquanto não há esse título, o bem continua sendo público. E depois que é dado esse título ou essa CDRU, ele precisa cumprir cláusulas resolutivas, que aí depende dos anos, para até a transferência definitiva do bem público para o ente privado. Então, eu não vejo nesse momento, claro que eu estou dando uma resposta tão rápida quanto a sua pergunta chegou, eu não vejo possibilidade nesse momento de uso capião nestes casos, pelo próprio herdeiro. Mas eu entendo também que a minha preocupação, qual é? Porque, às vezes, o herdeiro, o sucessor, ele não pode ter o seu direito de sucessor revogado pelo poder estatal. E por porque um decreto, nem sempre né? o sucessor... E por um decreto, né? Exatamente. Né? Sim, e nem sempre o sucessor... Né? E nem sempre o sucessor não está na área, não é porque ele não quer. Às vezes o pai dele, ou a mãe dele, a família dele oportunizou a ele um estudo em um local diferente da onde eles estão ali praticando suas atividades, e no decorrer desse período de estudo, os pais podem vir a falecer. Ele vai perder o direito dele, então me causa... viver, inclusive, da locação, do arrendamento dessa área, né? Cumpriria, sim, claro, a função perfeito. social, né? Cumpriria a função social. Esse fato acontece conosco hoje com o provimento 77
de que eu não posso ter como substituto a minha mulher ou um parente até o 3º grau, né? A lei não diz em lugar nenhum que isso é proibido, né? E, de repente, um provimento do CNJ põe isso abaixo. É lamentável. O ordenamento jurídico brasileiro, ele traz essas questões aí que, principalmente no momento atual, né? E você não sabe o que vale, o que não vale, o que está sobrepondo o que, né? Triste realidade. Olha, eu, assim como vocês, eu sou um grande apaixonado pelo tema da regularização fundiária, mas é um tema que me assusta muito com alguns pontos, e eu tenho algumas preocupações, aqui eu vou tocar num ponto delicado e talvez até polêmico, a respeito dos movimentos que o CNJ tem feito nessas criações de comissões, etc., para soluções de conflitos fundiários, e uma comissão que está sendo criada para a regularização fundiária. A minha preocupação é o quê? É que o CNJ ele se mantenha nas suas prerrogativas de fiscalizar e que ele não ultrapasse essas prerrogativas para fins de aplicar a regularização fundiária. Isso me preocupa bastante. A propósito, você está acompanhando o que o ministro da reforma, Paulo Teixeira, né? Paulo Teixeira, né? Foi criada uma comissão recentemente pelo Ministério, né? E como representante do IRIB, lá estou, certo? Até Perfeito. hoje não tivemos nenhuma reunião, mas o objetivo é esse, de promover esse trabalho, né? Também nessa linha que você está a colocar. E eu também penso que não vai ser fácil levar isso a cabo. Sim. Olha, gente, é muito assunto aqui. Acho que nós vamos caminhar para o final. Tem coisas porque bonitas. a gente, E o tema a gente precisa de fazer umas reuniões. Com certeza. Não, é desafiador e é empolgante, né? É um tema com certeza. empolgante. É a gente que gosta, né? Doutor Miguel, nós fizemos uma live uma vez aqui com o pessoal do Instituto Federal de Mato Grosso. Eu, Arimateia, o Almir lá de Poconé, lembra, Arimateia? Sim. Foram 3 horas e 20 minutos conversando de regularização fundiária. A doutora Paula... presente, né? E aí, rapaz, a doutora Paula... Teve gente que assistiu a live inteirinha, porque foi dessa forma, foi dinâmico, e aí vários assuntos vão entrando, vão falando, mas foi muito bom mesmo. Hoje já não tem espaço, Miguel, mais para aqueles discursos enfadonhos, né? O sujeito subir na tribuna e ficar lendo um punhado de coisa e tal, coisa que lá no Google você encontra, em outro local, né? Tem coisa que você não encontra nessas plataformas, né? É a vida que ensina, a tua experiência aí como superintendente do INCRA, o que viu, né? O Almir Klinker que diz lá, né? Para você falar alguma coisa, você tem que pôr o pé lá, você tem que andar, tem que viajar, e não por ouvir dizer, né? Então, Exatamente. Quando falam em regularizar a Amazônia, temos que ser os amazônicos a regularizar isso aí. Não venha com outros que dizem saber alguma coisa, que, lamentavelmente, nós não estamos aqui a criticar. Não, assim como nós pouco sabemos do que passa em outros sítios, né? Numa favela, por exemplo. Eu não sei o que se passa numa favela, não sei o que é direito de laje. Tenho noção, já fui na favela, mas eu não vivo aquilo. Como é que nós vamos opinar? Agora, com todo respeito, como é que vai opinar aqui? Eu falo, de vez em quando Mato Grosso, como Mato Grosso e Pará. Nós temos São Félix do Araguaia, fica 1.220 quilômetros da capital. Aí como é que você vai falar? Não, aqui da capital, a pessoa nunca foi em São Félix, vai falar de São Félix do Araguaia? Claro, tem as características, propriedade, domínio, posse, que é padrão. Eu falo assim, são assuntos de academia. Mas e as experiências? Nós tivemos aqui no Instituto de Terras, aqui eu não falo em nome do Instituto, claro, uma regularização, a Animatec demorou 3 anos lá em São Félix. Mas tinha coisas que tinha que ir lá pessoalmente. É 1 dia e meio de viagem daqui para lá. Sim. Não tem como. Então, são características. Se lá no Pará tem 2 dias de barco, vamos dizer assim, como é que você vai fazer uma regularização plena? Não existe. Isso aí é balela, com todo respeito. Quem fala sobre regularização da Amazônia, desmatamento, claro, tem pessoas que vai da questão da tecnologia, mas vamos usar a tecnologia e a experiência, né, as ações práticas.
vai falar, pega lá um barco, né, doutor Miguel? Fica 2 dias dentro do barco e Sim. chega no município. Então, aí você vai ver, aquela pessoa que está lá, ela vai brigar porque ela não foi no cartório, talvez lá na sede da comarca, não tem como exigir daquilo. A pessoa não sabia o que é uma matrícula, às vezes, e a área pode ser grande. Olha, eu comentei com o doutorado na oportunidade que nós tivemos de tomar um café, que eu penso da regularização fundiária é o seguinte, né? Eu acho que nós não estamos aqui para inventar a roda. Nós temos que pegar aquelas boas ideias, as boas práticas e replicá-las e até mesmo melhorá-las. O Instituto de Terras do Pará, ele teve um grande avanço na regularização fundiária a partir do momento que ele começou a dar a boa-fé, a considerar a boa-fé do produtor e dos técnicos que trabalham para o produtor. Hoje, através do Instituto de Terras do Pará, o próprio técnico credenciado ao órgão, ele pode fazer a vistoria daquela área que está sendo pleiteada para regularização fundiária e o órgão fundiário pode vir futuramente a fiscalizar o trabalho dele que foi feito. Que, se por acaso foi feito de uma maneira incorreta. Fizemos aqui em Tangará da Serra, com apoio do cadastro da Holanda, onde cada confrontante era o parceiro a fiscalizar, né? Foram 54 títulos, né? Então dá para sentir que é um campeão feito é importante. E é importante isso porque eu falando por ter sido gestor, né, do INCRA, nós temos que considerar tanto os beneficiários da reforma agrária quanto aqueles que estão pleiteando a sua regularização fundiária como um cliente, né? Ele tem que ser parceiro do Estado. Nós temos que dar o crédito de confiança nele para que a gente possa colocar um CPF, um CNPJ em cima de cada palmo de terra dentro da nossa Amazônia, dentro do nosso Estado. Que aí nós vamos dar essa credibilidade e nós vamos melhorar. Que ponto? Nós vamos acabar com os ocultos fundiários e vamos, posteriormente, ter, de fato, dimensão e controle de todo o nosso território e até mesmo coibir práticas ilegais como o desmatamento e outros ilícitos aí ambientais. Porque enquanto essas pessoas continuarem no anonimato, elas vão estar podendo cometer crimes aí e a gente não vai saber quem é que está cometendo o crime. Fora que você pode permitir uma usucapião, voltando ao nosso tema, uma usucapião daquele que não detém o imóvel, não tem a posse. Então, se você traz a comunidade, a gente fez aqui no Intermate, por exemplo, aqui se fazia os levantamentos técnicos, trazia todo o mapa memorial descritivo, trazia para dentro do Intermate, protocolava aquele tanto, como diz o cearense, uma ruma de documentos, e os nossos técnicos tinham que conferir aquilo. Não era função dos nossos técnicos. O que aconteceu? Olha, então vamos fazer o seguinte, não está fazendo o georreferenciamento, passa pelo CIGEF, é o mecanismo do georreferenciamento, acabou, passava, e assim, havia levantamentos técnicos e levantamentos técnicos, tinha aquele que o cara fazia cara crachá, protocolava e pegava 50% do serviço dele. Então, a dinâmica da regularização no bioma Amazônia é muito maior. No momento oportuno, eu faço até um convite prévio, a gente fala... Helder, eu estou tentando fazer um print desse trio e não estou conseguindo. Você é o cara, né? Já deve ter feito, né? Esse encontro é histórico. Vamos caminhando aqui, mas vamos tirar uma foto aqui. Eu vou passar as perguntas. Esse encontro é histórico e eu fico feliz aí em ter a oportunidade de conversar com o Miguel, tê-lo conosco aí, a experiência dele do Pará. Eu tenho lá alguns colegas, o Cleomar, a Moema, né? E outros mais, e que às vezes a gente começa a falar e eles falam da dificuldade de ter alguém para poder debater sobre esse tema em relação ao que existe lá. Perfeito. Doutor, agora eu digo que a honra é toda minha, tá? Primeiro eu estou mais aprendendo aqui com esse bate-papo do que contribuindo para ele, vocês podem ter certeza disso. E acho que nós chegamos num estágio da regularização fundiária brasileira em que não, assim como o senhor falou, não cabe mais espaço, não tem mais espaço para discursos prolongados, enfim, enfadonhos, mas também não há mais espaço para amadorismo, para aventureiros.
E a gente acaba chegando num momento de afunilamento em que bons profissionais, de que boas referências acabam se encontrando, que é o caso que aconteceu aqui conosco. Eu estou muito aquém de ser um expert nessa área, mas eu sempre tive boa vontade de aprender e de contribuir para a regularização fundiária, tanto do meu estado, e agora estou tentando vir aqui para o estado do Mato Grosso e agradeço desde já aí a recepção do Helder, que está sendo um anfitrião aí de primeira. E eu estou devendo uma visita, doutor Arimateia, para um amigo meu que é de Paragominas e está morando em Campo Novo dos Parecis. Ele trabalha na empresa Ouro Fino. Me E aí eu manda estou o devendo nome uma visita dele. para ele. Eu vou localizá-lo. Mando. Manda o contato dele, viu, Perfeito. Miguel? Vai ser um prazer, viu? Pronto. Espero você. É o Marcos Aurélio. Passa aqui em casa e me Vou, com leva, certeza. doutor Miguel. Passa aqui em casa e me leva. Porque Vamos eu lá. tenho criança pequena aqui, Eu aí espero. minha mulher se deixa. Serão bem-vindos aí. Mas olha, gente, vamos Aqui caminhar nós vamos aqui da pro final. Rondônia, viu, Miguel e Helder? Vamos seguindo Oi? aqui. Vamos. Aí, vamos até Meu Rondônia. estado de coração, viu? Aí, gente, olha, vamos caminhando aqui para o final. Eu quero só aqui agradecer. Nós tivemos aqui a Paula, tivemos Edivaldo, mandou um abraço para a Arimateia, Denner, tivemos a irmã do doutor Miguel aqui. Nós tivemos aqui também algumas perguntas. O Pedro, doutora Silvia Mara, que é lá do Intermate, o Pedro Dias, que é o gerente de regularização fundiária, ele já respondeu aqui no chat umas perguntas aqui, foi excelente, sobre regularização fundiária, sobre certidões. E aqui eu só tenho a agradecer a todos que participaram. Nós vamos reverberar isso aqui em outras plataformas, vamos fazer aqui alguns vídeos. E agradeço a Arimateia mais uma vez a oportunidade. Doutor Miguel, muito bom. A gente já se conhecia aí de alguns encontros virtuais, mas não o nosso, vamos dizer, nós estávamos ali participando. Exatamente. E é interessante. É um aprendizado, realmente, toda vez que a gente faz isso, é um aprendizado. E, doutor Miguel, nós vamos fazer depois, nós fizemos aqui há 2 anos atrás, o primeiro Regularizando, que foi um evento que nós fizemos do primeiro aniversário do site Regularização Fundiária MT. E agora eu quero fazer um segundo Regularizando, eu queria fazer híbrido, né, pessoal, presencial e virtual, mas eu já vou te convidar aí, te colocar numa palestra lá para poder falar do Pará também. E Arimateia, muito obrigado a vocês dois. Tá? E aí pode passar as considerações finais aí, por favor. Arimateia primeiro, depois o Miguel, se assim for. Helder, muito obrigado, digo eu, Helder. Mesmo tendo hoje correção, né, o dia todo, esse horário eu reservei porque um convite seu é uma ordem, né? Não poderíamos, ainda mais com a presença do Miguel, que eu esperava conhecê-lo, né? Já ouvia falar, e agora, mais do que antes, vamos seguir juntos aí, Miguel. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de todos também. Doutor Arimateia, Helder, eu que agradeço. É uma grande satisfação encontrar vocês aqui, poder trocar essas ideias, que foi um bate-papo muito, muito, muito gostoso, né, de ter, muito satisfatório. Espero que a gente possa ter outros encontros presenciais até. Helder, pode contar comigo, tá? No que você precisar, na sua palestra, enfim, eu estou muito aberto a isso. Acho que mais uma coisa para encerrar aqui que o professor Paraguaçu sempre me fala, doutor Arimateia, ele fala que assim como a propriedade, o advogado ele tem que ter a sua função social. Eu acho que a função social, neste momento aqui, eu como advogado que milito nessa área, é promover não só de maneira privada, mas também levar um pouco de conhecimento, onde eu puder replicar um pouco de conhecimento, porque eu fui muito agraciado por ter tido professores como o professor Paraguaçu, os colegas lá do ITERPA, Bruno, Ricardo, a Maricele, e tantos outros, o doutor Antônio José de Matos Neto, que foi meu orientador no mestrado, tantas outras pessoas aí que contribuíram para essa carreira, e agora eu quero pelo menos tentar levar um pouquinho mais do conhecimento deles e daquilo que a gente vai aperfeiçoando, não só para o estado do Mato Grosso, o estado do Pará, mas quem sabe aí para a gente levar para o Brasil, a gente ter futuramente aí um sistema ordenado, né, fundiário. Então, muito obrigado. Espero aí um próximo convite e pode ter certeza que eu vou a Campo Novo do Parecis, doutor Arimateia, e a gente vai tomar um café. Vai okay? ser um prazer, obrigado. Né? Além do café, tem uma Heineken também, né, Helder? Sem Opa! álcool, né?
Agora sim, vamos. Aí e aos sim. professores Paraguaçu, Girolando, né, que é o Trecani, Zé Benatti, e aos demais, transmitam meu fraterno abraço, Miguel. São meus amigos e sou fã de todos eles também. Tá? Perfeito. Então, grande abraço, pessoal. Muito obrigado Felicidade. mais uma Até a vez. próxima. Boa noite Tchau, a todos. tchau. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Até.